Olá, alunos, tudo bem? Aqui o professor Ederson César e nessa aula vamos aprender sobre a decomposição em fatores primos. Nós vimos na aula passada que um número primo é um número natural que é divisível por um e por ele mesmo. Os números que não são divisíveis por um e por ele mesmo, ou seja, o número natural que tem mais de dois divisores é chamado de número composto. Números primos, divisíveis por um e por ele mesmo, apenas dois divisores. Número composto é um número que tem mais de dois divisores. Hoje nós vamos aprender a fatorar, a decompor em fatores primos esses números compostos. Ok? Então fica comigo aí até o final dessa aula para aprendermos sobre a decomposição em fatores primos. Bom, decomposição em fatores primos, vamos escrever alguns números naturais compostos, ou seja, que tem mais de dois divisores, como uma multiplicação de fatores primos. Então acompanhe aqui. O primeiro número composto, como exemplo, é o número 4. A gente sabe que somente o número 2 é um número primo par. O restante dos números pares, todos eles são números compostos. Então perceba que 2 e 2 são fatores primos, tá? São fatores primos e quando a gente multiplica esses fatores primos, nós encontramos o número 4, que é chamado de número composto. Bom, agora pegamos o 6. O 6, ele é escrito na forma de um produto, na forma de uma multiplicação com dois fatores primos. 2 é número primo, 3 também é número primo, e quando a gente multiplica o 2 e o 3, nós encontramos o 6, e esse 6 também é um número natural composto, porque tem o 1 como divisor, o 2, o 3 e ele mesmo. São 4 divisores que o 6 tem. Por isso ele é classificado como número composto e não como número primo. Terceiro exemplo aí, aliás, agora, usando esse mesmo recurso, esse mesmo raciocínio que a gente fez com o número 4 e o número 6, vamos verificar com o número 30. O número 30, escrito na forma de produto, é 2 vezes 15. Mas a gente sabe que 15 não é número primo. Se 15 não é número primo, a gente tem que escrever o 15 também na forma de produto. Com isso, observe que o 2 que estava aqui em cima veio aqui para baixo. O 3 e o 5. Logo, a gente tem aqui 3 fatores primos. Porém, se a gente pegar o mesmo número 30 e ao invés de começar pelo 2, produto, né, pelo 2, começar pelo fator 3, 3 vezes 10 também dá 30. Mas esse 10 também não é número primo. Ele é um número composto. Então a gente tem que escrevê-lo como produto de fatores primos. Observe que o 3 que teve aqui em cima, ele veio aqui para baixo, o 2 e o 5. Logo, a gente tem aqui os mesmos 3 fatores primos, porém em ordem trocada. E aí tem uma propriedade da multiplicação que diz o seguinte: não importa a ordem dos fatores, o produto ele não se altera.
Porque a multiplicação ela é comutativa e ela é associativa. Esse segundo exemplo que a gente acabou de ver aí na tela é um caso de associação, tá? Então não altera o produto. Se eu multiplico 2 vezes 3 aqui na frente, dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Se eu multiplico 3 vezes 2, dá 6. 6 vezes 5 também é 30. O último caso aqui, continuando com o número 30, 30 é 5 vezes 6, mas a gente sabe que o único número primo par é o 2. Então significa que esse 6 ele é número composto. Se ele é número composto, a gente escreve na forma de um produto de dois fatores primos. Observa que o 5 que estava aqui em cima, ele está aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Observe que a gente associou os três fatores primos de três formas diferentes e a gente ainda continua encontrando 30. Essas três formas de fatoração é chamada de forma fatorada completa. Então, ó, forma fatorada completa. A forma fatorada completa do 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Observe que a forma fatorada completa, ela é um produto de fatores primos. Todos os números devem ter sua base como número primo. Tranquilo? Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu só ajustar na tela. O mesmo recurso com o número 30, a gente já viu, né? Bom, qualquer que seja a forma de escrever o número 30 como uma multiplicação, encontramos os mesmos fatores primos, 2, 3 e 5. Observe aqui, ó, 2, 3 e 5. Então, são chamados aí de fatores primos, produto de fatores primos. Produto porque é uma multiplicação de números naturais. Isso vale para qualquer número composto. Isso vale para qualquer número composto. Qualquer número natural, porque pertence ao conjunto dos números naturais, que é o conjunto numérico que a gente está estudando, né? Então, vale para qualquer número composto. Por quê? Porque se o número é primo, ele só tem um produto, um e ele mesmo. Por exemplo, ó, o número 5, a gente já viu que ele tem como divisor o 1 e ele mesmo. Logo, o número 5 só tem como decompor, só tem como fatores primos o 1 vezes 5. Agora, o exemplo 30 que a gente acabou de ver, o 2, o 3 e o 5. Senhor, lá no 30 não tem o 1. Minha gente, esse produto que a gente encontrou aqui, o 1 não é número primo, tá? Por isso que ele não tem forma fatorada completa, porque o 5 é um número primo. Os números primos só tem o 1 e ele mesmo como divisor. Agora, os números compostos, eles podem ser representados por um produto de fatores primos. Como isso vale para qualquer número natural composto, vem a definição. Temos aqui, ó, a definição. Definição. Todo número natural não primo, se ele é não primo, ele é
composto. Maior que 1 pode ser escrito, pode ser representado na forma de uma multiplicação que nós chamamos de forma fatorada completa, em que todos os fatores obrigatoriamente são números primos. Obrigatoriamente são fatores primos. E aí, na aula passada, você tem que recordar os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, e eu vou parar por aqui, porque eu já entrei atrás da fotinha 3x4 da câmera que está ali. Então, os primeiros números primos a gente tem que reconhecer sempre, tá? Assunto da aula passada. Bom, continuando aqui, para chegar à forma fatorada completa de um número natural, o que a gente faz? A gente usa uma técnica chamada de decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos nada mais é que pegar o número composto e ir dividindo. A palavra decomposição tem como sinônimo divisão, tá? Então, a gente vai pegar esse número composto e vai fazer divisões por números primos, tá? Então, acompanhe aqui comigo. Consiste em dividir inicialmente o número dado por seu menor divisor primo. Então, se é dado um número composto e você observa que ele é um número par, você vai começar a divisão pelo número 2, porque o número 2 é o menor divisor primo. Ok? Bom, continuando aqui. Depois, continua dividindo o resultado obtido por seu menor número primo. Então, por exemplo, se a gente tem o número 100, o 100 é divisível por 2. Ao dividir 100 por 2, eu encontro 50. Esse quociente obtido, ele ainda é número par. Então, eu continuo a divisão pelo número 2, que é o menor divisor primo do 50. Continuando aí, vamos repetir esse procedimento até encontrarmos aí o resultado 1 na decomposição. Os números que ficarem ao lado direito da coluna são os fatores primos. Veja aí como obtemos a fatoração completa de um número natural. Acompanhe aí, ó. Vamos escrever 110 na sua forma fatorada completa. 110. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, quais são os primeiros números primos? Bom, os primeiros números primos, é claro que você não vai precisar escrever a sequência dos números primos aqui toda vez. A partir do momento que você já sabe, não precisa escrever, tá? Mas eu estou colocando aqui para a gente lembrar. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Na outra sequência, acho que eu esqueci do 13. Esqueci? Deixa eu verificar ali se eu esqueci do 13. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Não esqueci do 13. Pensei que eu tivesse esquecido. Bom, continuando aqui. Observe. É claro que os números primos é um subconjunto de n e ele é infinito. Por isso, 3 pontinhos. A gente vai ter que pegar o 110, colocar uma barra aqui ao lado. E como eu disse, 110 é par. Se 110 é par, a gente divide pelo menor divisor primo. O menor divisor primo do 110 é o 2. Então, divide, ó, 11 dividido por 2 vai dar 5 vezes, porque 5 vezes 10, 5 vezes 2 é 10. 10 para 11
resta 1. Cai o 0 aqui. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 para 10, nada. Divisão pelo método curto. Então, esse resultado, que é o quociente obtido, ele vem aqui debaixo do 110. E o 110, que foi dividido pelo fator primo 2, resultou em 55. Observe agora que o 55 ele não é divisível por 2. Então, você não continua a divisão por 2. Observe que 55 também não é divisível por 3. Vocês tiveram aula de critérios de divisibilidade e a gente viu que o número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos resulta no número da tabuada do 3. 5 mais 5 dá 10. 10 não está na tabuada do 3, então ele não é divisível por 3. O próximo número primo é 5. Opa, 55 é divisível por 5. Ao dividir 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5, para 5 nada. Cai o 5 aqui. Divide novamente. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, 0. Então quer dizer que ao dividir 55 pelo fator primo 5, nós encontramos quociente 11. Agora, olha a sequência de números primos. 11 é número primo, só é divisível por ele mesmo. Dividindo, então, 11 por 11, nós encontramos aqui o resultado 1. É claro que eu nem preciso vir aqui e fazer essa divisão por 11, né? 11 dividido por 11 é 1. 1 vezes 11 é 11, que dá resto 0. Bom, quando a gente encontra quociente aqui, 1, a gente acaba a decomposição e concluímos que 110 é igual a 2 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 5 vezes 11. Tem livro que você vai encontrar 2 pontinho, 5, 2 pontinho. Esse pontinho indica multiplicação, tá? Vezes 11. E a gente viu que essa forma de escrita, onde as bases são números primos, ela é chamada de forma fatorada opa, encostou atrás lá da câmera, foto não, né? Forma fatorada completa. Forma fatorada completa. A forma fatorada completa é um produto de fatores primos, ok? Bom, segundo caso, segundo exemplo, como decompor o número 315? Acompanhe aqui comigo. Vamos pegar o 315. Observe que 315 não é par, então nós não começamos pelo fator primo 2. Não tem jeito. Vamos verificar se é divisível por 3. 5 mais 1 dá 6. 6, 7, 8, 9. 9 está na tabuada do 3. 3 é número primo. Então, a gente vai dividir 315 por 3. 315 por 3 vai dar uma única vez. 1 vezes 3 é 3, para 3 nada. Presta atenção aqui. Isso, aqui na lousa. Vai abaixar o 1, vai formar 0,1. 0,1 é menor do que 3. Então, eu tenho que colocar o 0 aqui no quociente e baixar o 5. Aí forma 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15, para 15 nada. Então, o quociente obtido, que é o 105, pronto, colocou ali na coluna,
Observe que 105 continua sendo divisível por 3, porque 1 mais 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 5 é 6. 6 está na tabuada do 3, então, ó, continua a divisão por 3. Vai pegar o 10, 10 dividido por 3, 3 vezes, que dá 9. 9 vezes 9 para chegar no 10, resta 1, cai o 5. 3, 6, 9, 12, 15, 35. 5 vezes 3 dá 15, para 15 nada. O quociente obtido, que foi o 35, vai lá na coluna esquerda. E agora observe, 5 mais 3 dá 8. 8 não está na tabuada do 3. Não tem como continuar a divisão por 3. O próximo número primo é o 5. E a gente viu na aula sobre critérios de divisibilidade que o número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, ao dividir 35 por 5, vai dar 7 vezes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 para 35, nada. Observe que o número 7, ele é número primo. Se ele é número primo, ele é divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7, é claro que dá 1. E aí nós encontramos aqui o quociente 1, paramos com a decomposição e concluímos que 315, escrito na sua forma fatorada completa, é o fator. Deixa eu apagar esse igual aqui, porque aqui embaixo fica melhor. O fator primo número 3. Observe, até vou trocar a cor da caneta, que a gente tem 2 3 aqui, ó. Então, é 3 elevado ao quadrado, porque nessa coluna, tá, são fatores. Fatores compõem uma multiplicação, tá? E vocês estudaram no ano passado que quando a gente tem 3 vezes 3, a sua representação na forma de potência é 3 elevado ao quadrado. Ok? Então, 3 elevado ao quadrado vezes 5. O 5 só aparece uma única vez. É claro que eu não preciso colocar o expoente 1 aqui, mas ele está ali. Vezes o 7, também com o expoente 1. Esse expoente 1 eu só coloquei para você com uma forma de curiosidade, tá? Não há necessidade de representá-lo ali. Ou se não, você pode representar como 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7 com pontinho ao invés do x. E essas duas formas são chamadas de forma fatorada completa. Forma fatorada completa do número 315. Tranquilo? Bom, agora, quais são os números que estão representados pelas formas fatoradas completas abaixo? Agora é o processo inverso. Nos dois exemplos que a gente viu nas telas anteriores, a gente tinha um número composto, nós fazíamos a decomposição e escrevemos na forma fatorada completa. Agora a gente já tem a forma fatorada completa, eu quero saber que número composto é esse. Então acompanhe comigo. Primeiro a gente começa com a potência, com as potências. Aqui a gente tem 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Esse fator 3 aqui, a gente abaixa ele aqui. O fator 7, a gente também abaixa ele. Agora a gente multiplica. Ó. 25, 50, 75. 25, 50, 75. Abaixo o 7 aqui. E agora a gente faz 75 vezes 7.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Fica o 5 vão 3. 7 vezes 7 é 49. 49, 50, 51, 52. Pronto? Esse número aqui, 525, é o número que tem a forma fatorada completa dada acima. A mesma coisa, meus queridos, vamos fazer com o número ao lado. Vamos começar aqui, ó. 2 à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16. Então, vezes o 3, que é o fator primo que está aqui ao lado, vezes o 11. Vezes o 11. Bom, agora a gente pode ou multiplicar o 16 vezes 3 ou 3 vezes 11. Dá na mesma, tá? Multiplicando aqui o 16 vezes 3, 6, 12, 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, dá 48 aqui, vezes o 11. Multiplicando aqui, então, 48 vezes o 11, elemento neutro na multiplicação, o 1, né? É só copiar os números. 48, anula a primeira casinha aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Soma 8. 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1. 4 mais 1, 5. E aí a gente tem 528. Uma curiosidade, se você pegar aí esse 528, por exemplo, ele é divisível por 16. Quando você dividir 528 por 16, vai dar 33. Se você pegar o 528 e dividir por 11, vai dar 48. 528 dividido por 48 dá 11. Tá? Então, encontramos aí o número que tem a forma fatorada completa dada. Tá ok? Bom, continuando aqui, agora, para a gente encerrar, uma situação, problema, observando os expoentes da forma fatorada completa. Então, o exemplo 4. Ao decompor o número 720 em fatores primos, você encontra, tá faltando um N aqui, pronto, você encontra a forma fatorada completa do fator primo 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Qual é o valor do expoente A mais o expoente B mais o expoente C? O que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que pegar o 720 e fazer a decomposição dele. Ok? Então, fazendo a decomposição do 720, você percebe que ele é par, ele é divisível por 2. E ao dividir 720 por 2, ou seja, a metade de 720 vai dar 360. 3 vezes 2, 6. 6 para chegar no 7 falta 1, cai o 2 aqui. 6 vezes 2, 12, para 12 nada, cai o 0. 0, 0 não é divisível, acrescenta 0 lá. Então, 360 ainda é um número par, a gente continua a divisão por 2. A metade de 360, é 180. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 resta 1, cai o 6. Formando 16, dá 8 vezes.
8 vezes 2 é 16, para 16 nada, cai o zero, forma 0, 0, não dá para dividir, acrescento zero. Bom, 180 ainda é número par, continua a divisão por 2. A metade de 180, é claro que é 90. Vamos pegar o 18 aqui, vai dar 9 vezes. 9 vezes 2 é 18, para 18 nada, cai o zero, forma 0, 0. Não dá para dividir, acrescento zero lá no quociente. 90. Agora dá para a gente fazer de cabeça, né, gente? Porque não cabe aqui mais na lousa. A metade de 90 é 45. Observe agora que 45 não é número par, não dá para dividir por 2. 4 mais 5 dá 9. 9 está na tabuada do 3 e 3 é um fator primo. Dividindo 45 por 3 vai dar 15. 15, 30, 45. 5 mais 1 dá 6, ou seja, o 15 está na tabuada do 3, que dá 5 vezes. 5 vezes 3 é 15. Observe que o 5 é número primo, só é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Encontramos o 1 no quociente final, a gente para a decomposição. E aí no enunciado está dizendo o seguinte, que ao decompor você encontra 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Então, vamos pegar aqui, ó. A base 2, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, é 2 elevado à quarta potência. Com isso, a gente descobriu que o expoente A é a quantidade de 2 que apareceram ali na decomposição. Vezes o 3, que está sendo elevado a B, apareceram aqui, ó, 2, 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Vezes o 5 elevado a C. Observe que só tem um fator primo 5. Então, esse expoente aqui é 1. Logo, A vale 4, B vale 2, C vale 1, porque essas letras representam os expoentes dos fatores primos. E pede para a gente somar. Porque a pergunta é, qual é o valor de A mais B mais C? Somando, então, 4 mais 2 mais 1, a gente encontra 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Pronto. Chegamos no resultado final. Bem, você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, espero que você tenha compreendido que todo número composto ele pode ser representado por fatores primos e essa representação ela é chamada de forma fatorada completa, ok? Espero que você tenha entendido aí os casos explicados. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aula.